Boa noite a todos. Hoje nós temos a nossa última palestra aqui do ciclo Nós Gregos, Eles Modernos. No próximo semestre eu vou novamente promover um novo ciclo com outras palestras. Acho que é bom, é legal para o curso. E, claro, não só as pessoas do curso, mas qualquer pessoa poderá assistir e participar. Tá, eu quero apresentar a vocês, então, Aldo Dinucci, né, que é o nosso palestrante de hoje, que vai fazer a palestra Introdução ao Estoicismo de Epiteto. Aldo é titular da Universidade Federal de Sergipe, ele é doutor em filosofia pela PUC-Rio, foi meu colega, é pesquisador honorário da University of Kent, na Inglaterra, e é coordenador do GT Epiteto, na Ampof. Então, boa noite, Aldo, muito obrigada, e você pode começar. Só mais uma coisa, durante a palestra os microfones ficam fechados, ao final da palestra, quem quiser perguntar, pode botar as perguntas no chat, ou levantar a mãozinha. O Rodrigo, que é o Aula Aberta 2, eu acho, que está aqui, ele organiza e vai fazendo a chamada por ordem, tá? Então é isso. Boa palestra. Ok, Aldo. Obrigado, Irle, pelo convite. Boa noite a todos. É importante falar primeiro um pouquinho sobre a biografia do Epiteto, né, que é um pouco conhecido ainda, e sobre o contexto no qual ele vivia. Então, ele chega a Roma como servo, era servo do Epafrodito, aparentemente, né? Até essa relação dele com o Epafrodito não é muito clara, porque a única fonte, alguma relação é ele, mas ele jamais se diz servo do Epafrodito. Ele diz ele fala sobre o Epafrodito com alguma intimidade, assim como sabendo das conversas que rolavam ali no Palácio de Nero, né? Que o Epafrodito era secretário imperial de Nero e depois também virou chefe da guarda pessoal de Nero. Então isso levou os comentadores a achar que Epiteto era um servo de Nero. Não se sabe se Epiteto nasceu na servidão ou se tornou-se servo posteriormente, né? Mas se sabe que ele chega em Roma como um servo e, pelas conversas que ele revela ali nas diatribes, parece que ele, de fato, era servo desse Epafrodito, né? Esse mesmo que estava envolvido depois na própria morte de Nero, que ele fugiu com Nero, depois que Nero foi declarado inimigo público de Roma, né? Então ele fugiu, Nero tentou se matar, mas conseguiu enfiar o punhal só até certa medida, e o Epafrodito que ajudou a que Nero conseguisse morrer, né? Mais tarde, o Epafrodito acaba sendo condenado à morte por isso, mas bem mais tarde mesmo. Então, Epiteto chega nessas circunstâncias em Roma e, por alguma razão, ele é colocado para estudar com o mais importante filósofo de Roma, então, que é Musônio Rufo. Então, ele se torna aluno de Musônio Rufo e a filosofia estoica naquele momento é uma filosofia muito engajada politicamente. Então, ele está vinculado com o que alguns historiadores chamam de oposição estoica, que era um conjunto de filósofos e políticos que reuniam também os cínicos, né, que se opunham aos imperadores tiranos. Então, se opunham sistematicamente a Nero e outros imperadores dessa natureza. Isso faz com que esses filósofos sofram várias perseguições políticas. Então, Musônio ele é exilado pelo menos 3 vezes. Mas Musônio é acreditado a ele o primeiro ato político filosófico, porque em dezembro de 69 ele simplesmente se colocou diante das tropas de Marco Antônio Primus, que era um general de Vespasiano, que estavam prestes a invadir Roma. Se colocou diante das tropas e com um discurso pela paz, urgindo, né, conclamando os soldados a baixarem as armas e
e agir de uma forma não violenta, né? Ele não foi bem sucedido nesse discurso, mas ficou registrado como a primeira atividade política diretamente ditada pela filosofia em Roma, né? O resultado foi trágico. Cerca de 40 mil pessoas morreram. Teve uma batalha terrível depois disso, né? E o exército de Marco Antônio Primos, que era um sujeito difícil, era um grande general, mas uma pessoa também difícil de lidar, ele acabou vencendo, né? E Vespasiano se tornou imperador logo a seguir. Então, e Epiteto, ele vai acabar sofrendo nas mãos de um dos filhos de Vespasiano, do Domiciano, e ele vai ser exilado. Eu não se sabe exatamente a data, se em 89 ou se em 92. Ele é o único filósofo que a gente sabe nominalmente ter sido exilado. Domiciano, ele expulsou simultaneamente astrólogos e filósofos de Roma. Então, Epiteto rumou para a cidade de Nicópolis. É uma cidade construída em homenagem à vitória de Augusto, né? Nicópolis de Niqué, de Vitória, né? Bem distante de Roma. E ali ele abriu uma escola de filosofia. Segundo as fontes, ele vivia de uma forma extremamente despojada. Algumas notícias dizem que em Roma o quarto dele sequer tinha porta, né? Era pobreza extrema, né? E é uma pobreza de despojamento mesmo, né? E em Nicópolis ele conta a história que ele estava dormindo um dia, né? Aí ouviu um barulho na sala, aí foi ver, alguém tinha roubado a lâmpada de ferro dele, uma lâmpada que não custava muita coisa, né? Uma lâmpada barata. E aí ele não teve dúvida. No dia seguinte, foi lá e comprou uma de barro, mais barata ainda, para substituir a de ferro, né? Quer dizer, dentro daquela histórico de que as coisas devem valer pelo seu uso, né? Pelo seu uso intrínseco, não pelo material do qual ela é feita e coisa e tal. Então, ele vai para Nicópolis e abre uma escola, né? E nessa escola, os alunos dele, Flávio e Arriano, alguém está reclamando do som, acho que vou apagar o ventilador aqui para ver se melhora um pouquinho. Sou eu que estou reclamando, o som está muito abafado. Eu vou ver se melhora. O ventilador tocando. Melhorou agora? Deve ter melhorado, né? Eu acho que melhorou. Isso, é. Então... Mas tem um eco aí, não sei. Tem um eco aí onde você está falando. Deve ser a sala. Ok. Então, o Flávio Arriano, ele vai novinho, com 19, 20 anos, para a escola do Epiteto, né? E lá ele transcreve as aulas de Epiteto em 8 livros. Desses 8 livros, apenas 4 chegaram até nós. E também escreve o Manual de Epiteto, né? Que a gente traduziu pelos Clássicos Digitais, lá de Coimbra, né? Estava disponível em PDF na internet. Essa é uma edição legal que eu fiz junto com traduzimos do grego com o Alfredo Julien, que é professor de História aqui da Federal de Sergipe. Então, o Flávio anotou esse material, né? Esse material ficou guardado lá por um bom tempo, até que ele emprestou para um amigo ou outro, né? E começaram, era um costume na antiguidade, né? De fazer edições piratas, né? Por assim dizer. Né? Então, antes que ele publicasse as diatribes, alguém publicou. Então, depois disso, ele resolveu fazer uma edição final dessas diatribes, por isso que hoje nós conhecemos a obra por inúmeros nomes, né? Dialexis, diatribas, e por aí vai. Eu mantive o termo diatribe no português, que está, inclusive, já nos dicionários, porque em inglês, às vezes, traduzem por discursos, né? Em francês, entretien, que pode ser conversas também, né? Mas não é nenhuma coisa nem outra. Então, a diatribe é um estilo particular que começa já na Grécia, muitos séculos antes, né? No qual você apresenta certas personificações e sempre tratando de temas morais, certo? Então, o Flávio Arriano, ele
retrata de uma forma muito vívida Epiteto em sala de aula, o que seria o equivalente do que é hoje uma sala de aula, né? A gente não pode nem imaginar como era, mas ele tinha alunos, em geral, jovens, né, da classe senatorial, tanto gregos quanto romanos. Esse Flávio Arriano, ele vai chegar a ser cônsul mais tarde, e vai comandar, vai ser um dos 2 gregos que comandou legiões romanas. Ele vai ser vai comandar 2 legiões romanas numa batalha contra os alanos, isso algumas décadas depois. Pois bem, de Epiteto, todo mundo já ouviu falar da célebre distinção entre coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós, né? Coisas que estão sob nosso controle, coisas que não estão, coisas, ou como eu traduzo, eu e Julien traduzimos no manual, coisas que estão sob nosso encargo e coisas que não estão. É a célebre distinção F', Kaiuk, F'. Esse F' é o epi, né, contraído, mais o pronome no dativo. E o epi mais dativo indica, primariamente, causalidade. Quer dizer, uma coisa é F', sim, é uma coisa que me tem como causa, certo? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar nessa distinção. O segundo é que a distinção não é propriamente epitetiana, porque, segundo o próprio Epiteto, Musônio Rufo já utiliza, um dos fragmentos do Musônio Rufo menciona a distinção, e nós sabemos que, obviamente, ela não foi criada pelo Musônio Rufo, mas ela é aristotélica. Esse é um ponto importante a se falar, que hoje em dia, via de regra, a gente ouve falar de Epiteto, né, como se Epiteto fosse estoico e pronto, né? Fosse estoico e ponto. Mas, quando a gente vai estudar em detalhe, a gente vê que as coisas não são bem assim. Então, ele sofreu uma influência muito grande dos aristotélicos, né? Então, ele vai tomar essa noção de F', ele vai pegar também a noção de prohairesis, ele vai pegar uma série de coisas que são aristotélicas. Eles não sabem como chegou isso lá, como que eles finalmente decidiram tomar essas coisas, né? O primeiro que nós sabemos que usou essas noções de F' no estoicismo foi Musônio, né? Mas, com certeza, isso faz parte daquele ecletismo romano, né? Aquela atmosfera de ecletismo na qual eles viviam, né? Porque, por exemplo, hoje, né, é comum em salas de aula de filosofia as pessoas enfatizarem muito essa distinção entre sofista e filósofo, né? Mas, se você vai olhar o que acontecia de fato, você vê filósofos sendo amigos de sofistas estudando filosofia e falando sobre filosofia, como, por exemplo, o Herodes Ático, né, que construiu um maravilhoso teatro em Atenas, que está funcionando até hoje aos pés do Párteno, né? Então, ele era um profundo conhecedor de Epiteto, por exemplo. Então, nós sabemos isso através de Aulo Gélio, que alguns fragmentos de Epiteto chegaram justamente através de Herodes Ático. Então, havia muito debate entre os filósofos e eles se apropriavam, né, dos conceitos uns dos outros, fazendo seu próprio uso, né? Isso era uma coisa muito comum naquele momento. O interessante é que o Epiteto, em nenhum momento, ele vai se dizer estoico. Ele jamais diz, eu sou um estoico. Isso, por exemplo, em primeiro lugar, está ligado à questão da profissão socrática de ignorância, né? Porque o estoicismo é uma das escolas derivadas ali do socratismo, né? Através do cinismo. Quer dizer, não de Cícero foi aluno de Crates, como vocês sabem, né? E, como todo mundo sabe, Sócrates fazia repetidamente aquela profissão de ignorância, né? Porque o único modo de você avançar no conhecimento é reconhecer que você não tem conhecimento. No momento que você se afirma como detentor da verdade, né? Então, desculpa, você não caminha mais para o conhecimento, você não aprende mais nada, certo? Então, basicamente, nós vemos Sócrates nos primeiros diálogos de Platão, denunciando, mostrando que aqueles pretensos donos da verdade não sabiam nada de fato, não tinham apenas uma pretensão. E Sócrates, Epiteto não vai ser diferente. Então, inúmeras vezes ele vai
se dizer não filósofo, ele vai se chamar, sobretudo, de um estudante de filosofia, um estudioso de filosofia. E mesmo em relação aos históricos, ele se refere muitas vezes na terceira pessoa. Tem uma passagem, por exemplo, das Diatribes, que ele diz que os livros dos estoicos estão cheios de argumentozinhos. Quer dizer, ele se refere a eles em terceira pessoa. E se nós olharmos com cuidado quem Epiteto realmente elogia e admira, né? Nós temos três pessoas principalmente. Temos Sócrates, temos Diógenes, e tanto a filosofia, não quanto a vida, Crisipo. Então, são grandes Diógenes e Crisipo. Inclusive, eu vou participar de uma banca de um rapaz do Rio, e fez exatamente um estudo sobre o Gabriel Raio Figueira da Silva, um estudo sobre as citações socráticas em Epiteto, né? No Enquiridion, nas Diatribes. Pois bem, opa, fechei. Ah, não fechei. Pensei que tinha fechado a minha cola aqui. Então, a Suzanne Bobzin, ela tenta ter a Crisipo, mas não temos essa exata distinção em Crisipo. Temos algo em Cícero que ela tenta remeter a Crisipo, e não é muito bem sucedida. Ele tem o Guriná num artigo, no meu ponto de vista, ele critica e ele refuta a Bobzin quanto a isso, né? Quer dizer, há uma expressão similar no Crisipo, mas é muito rara. Cícero atribui a Crisipo algo também similar, mas não é a mesma coisa, e em latim, certo? Então, seguramente podemos dizer apenas que essa distinção é aristotélica. Só que em Aristóteles significa algo um pouco diferente. Dizer que algo é F remin é dizer que algo é humanamente realizável. Por exemplo, é F remin subir uma montanha. Mas não é F remin ir para Alfa Centauri. Estão entendendo? Acho que o Aristóteles dá o exemplo da Lua, né? Só que hoje é F remin ir para a Lua, né? Pelo menos era, né? Até umas décadas atrás. O homem já foi a Lua, né? O humano. Mas não é F remin ir para Alfa Centauri. Enquanto em Epiteto, o F remin se refere às qualidades que os estoicos atribuem ao hegemonikon, que são o assentimento, né? O impulso, a fantasia e a razão, o logos, certo? E ele faz como rearranja isso e separa no capítulo 1 do manual essas operações em opinião, que ele pode ser hipólepsis ou dogma, em Epiteto. Hipólepsis é a suposição, né? Dogma, opinião, mas Epiteto usa essas palavras igualmente, como sinônimas. O impulso, que é hormé, que no estoicismo ele é sempre racional, dependendo do assentimento, mas em Epiteto nem tanto. O desejo, órax, e o assentimento, sincatateses. Depois ele vai fazer essas 4 operações, vai subsumir essas operações a prohaireses, um outro conceito que ele vai tomar de Aristóteles, né? Então, na ontologia epitetiana, temos 2 tipos de coisas. As coisas, o que é F'? As coisas F' são essas operações mentais. Opinião, impulso, desejo e assentimento. Enquanto todo o resto não é F'. Certo? Isso parece um pouco complicado, né, à primeira vista, de afirmar, mas como posso dizer que meu corpo não é F'? Porque entre as coisas externas a nós está o nosso próprio corpo. Isso vai estar ligado à própria física estoica, né? Porque, de acordo com a física estoica, vou recuar um pouco para a cosmogonia estoica. Então, há um momento inicial em que só há o fogo artífice. Esse fogo tira de si. Aí estou lembrando da Mariana Condé, que fez uma tese muito bonita sobre o tempo em Crisipo, né? E aí ela faz um texto lindo, na primeira parte, sobre isso que eu estou dizendo agora. É uma citação da cosmogonia estoica do Diógenes Laércio, acho que é parágrafo 70. Então, o fogo artífice tira dentro de si a terra
e mergulha novamente na terra sob a forma de semente, vivificando com a umidade da terra. Quer dizer, a terra, nesse sentido, já é mistura de fogo, perdão, de terra e água, né? Que a terra é úmida, certo? E aí as coisas tomam forma no mundo. Então, o demiurgo, ele próprio, se desdobra, né, para formar o mundo. Então, em cada coisa do mundo é uma mistura, uma crasis de matéria, né, que é o princípio passivo, sem qualidade, e pneuma, que já é uma mistura de ar e fogo, que dá a cada coisa o seu tônus, né? Um duplo movimento para fora e para dentro, de produzir as qualidades e produzir a unidade de cada ser. E então o ser humano, ele também é uma mistura assim. Então, o corpo, que é um corpo animado, não é puro terra e ar, e a alma que informa esse corpo, certo? Mas aí os estoicos vão se aproximar muito de Platão. O que é o homem propriamente? Qual é a parte do homem que é aquela que comanda e qual é a parte que obedece? Aí eles vão dizer é a alma racional, certo? A parte logique, psique, ou o hegemônico, certo? E o hegemônico essa que é responsável por essas 4 qualidades, né? A fantasia, o sentimento, o impulso e a razão, certo? Então, Epiteto está dizendo, afirmando essa antiga verdade, né? Essa antiga tese da ortodoxia estoica, certo? E dizendo que é o nosso, o que depende de nós, o que é causado por nós, são essas operações ligadas a prohairedes. O interessante aí é que ele vai pegar esse conceito de prohairedes aristotélico, né? Que é a escolha, capacidade de escolha, e vai aplicar, vai como que reunir essas qualidades do substrato hegemônico, vai subsumir essas qualidades a prohairedes, certo? Então, se o humano é, em primeiro lugar, a sua prohairedes, se a prohairedes, por isso que ele vai dizer que a prohairedes ela não pode ser constrangida senão por ela mesma. Por exemplo, né? Alguém pode ser constrangido a dizer o que não quer, mas ninguém pode ser constrangido a crer no que não acredita, certo? A crença, né? O assentimento é algo que não pode ser obrigado desde fora. Então, a partir daí, podemos dizer que Epiteto estabelece 3 esferas do mundo para os humanos, né? Primeiro temos a esfera física, das leis da natureza, nas quais o humano não tem nenhuma ingerência, certo? Ele não pode alterar as leis da natureza, ele pode se fazer valer delas, pode utilizá-las para esse fim ou outro, mas não pode, né? Alterar as leis naturais, alterar a lei da gravidade, alterar a lei da interação de elétron em átomos, isso aí não é possível. Tem um segundo âmbito, que é o âmbito intersubjetivo. Então, aí sim, há uma possibilidade de interação maior. E qual é a possibilidade de interação entre uma subjetividade e outra? Estou usando subjetividade aqui no sentido mais bem livre, né? Entre uma prohairedes e outra, através da persuasão. E, finalmente, o nível prohairético, ou subjetivo, né? Vou usar aqui na linguagem livre, que é aquele que se refere àquelas atividades da nossa alma racional, do nosso hegemonicon, e se restringem a elas. Certo? E Epiteto estava ciente dessa dificuldade de alguém dizer assim, por exemplo, mas como que meu corpo não é meu? Eu não faço o que eu quero com o meu corpo, não vou para lá, não vou para cá com o meu corpo. Né? E outras coisas da natureza humana também não é capaz de, sei lá, fazer grandes represas e alterar, né? Fazer valer das leis da natureza dessa ou daquela maneira. E Epiteto vai dizer assim, as coisas externas, elas são materiais para a escolha, porque da distinção ontológica,
vai ser derivada uma distinção deontológica. Quer dizer, as coisas F' e as coisas UQF' vão ser divididas entre as coisas boas e más, que serão aquelas F', são aquelas que sob nosso encargo, e as coisas indiferentes, aquelas que não estão sob nosso encargo. E a dificuldade vem justamente aí, né? Essa antiguidade, as pessoas tinham que entender esse indiferente. O que significa indiferente? Alguns entendem assim, toscamente, né, que para o estoico é diferente de estar morto, né, ou alguém da família morrer, ou estar todos alegres. Não, não é assim que é indiferente. É indiferente, dentro de Epiteto, no sentido que não é passível de escolha. Você não pode escolher. A coisa simplesmente acontece. Nesse sentido, a morte é indiferente, porque não é passível de escolha. Você não pode escolher não morrer. Certo? Então, mas, embora essas coisas não sejam passíveis de escolha, o que você fizer com elas é, sim, passível de escolha. Então, na diatriba 2.5, que Epiteto intitula como conciliar grandeza de alma e cuidado, cuidado é eulabeia, que é a contrapartida racional e boa do medo, phobos, né? Ele vai dizer que os materiais, isto é, as coisas internas, as coisas não prohairéticas, são indiferentes, mas seu uso não é indiferente. Né? Vai dar, como exemplo, a questão dos jogadores de dados. Né? Quer dizer, quando você lança os dados, o número que cair é indiferente, porque não está sob o seu controle. Certo? Mas o que você vai fazer com o resultado disso, dos números que saírem, aí sim depende de você. E mais à frente, ele vai fazer uma comparação muito legal com um jogo romano de bola de origem grega chamado harpastum. A gente não sabe exatamente quais eram as regras desse jogo. A gente sabe que era um jogo de bola, tinha 2 times, tinha uma torcida. Não era uma torcida como um dos estádios hoje, é uma torcida menor, eu acho. Né? Tem algumas representações desse jogo. Né? Então, aparentemente, um time tinha que jogar a bola para o outro. E quando um dos times tirava a bola, aí tinha um ponto ou algo assim. E Epiteto vai dizer, durante o jogo de bola, a bola não tem valor nenhum, é indiferente, porque a qualquer momento você pode substituir por outra. Mas o que você faz com a bola é totalmente diferente. O que você faz com a bola faz toda a diferença. Certo? Aí você distingue, por exemplo, um Romário, né? Que dentro da área ele sabe o que fazer com a bola, né? Sei lá, de mim, que lá na área a bola vai bater em mim e vai para, sei lá, para lateral, entendeu? E a diferença é enorme, certo? Então, o modo como você trata faz toda a diferença. É por isso que eles vão dar uma extrema importância ao conhecimento, porque o conhecimento é que vai te permitir conhecimento tanto prático quanto teórico, são os dois ao mesmo tempo, né? Conhecimento teórico e experiência, empiria, é que vão te permitir fazer bom uso do material. Eu sempre uso o exemplo por exemplo, um fato que aconteceu uns anos atrás lá em Olinda, durante o Carnaval. Uma moça europeia tomou um tiro no coração e chegou no hospital morta. Né? E aí, se isso acontecesse com qualquer um de nós, não sei se algum de vocês é médico, né? Mas se acontecesse com qualquer um de nós, a gente ficaria aterrorizado, né? Ficaríamos chocados. Eu não conseguiria fazer nada pessoalmente, no que ele poderia fazer. Né? Agora, como o cara era um médico e era experiente, né? Porque trabalhar em pronto-socorro não é algo fácil, né? Eu não sei, nunca trabalhei, mas posso imaginar, né? Quando eu mesmo já fui para ser remendado, né? Não é nada, não é da experiência das mais prazerosas, né? Então ele simplesmente abriu o peito da moça, pegou o coração, tirou a bala, costurou e fez uma massagem cardíaca. E aí o coração da moça começou a bater novamente. Então isso faz toda a diferença. Né? Então o conhecimento dele permitiu que a moça simplesmente voltasse à vida, né? Literalmente voltasse à vida. E é por isso que na diatriba 129, Epiteto vai insistir nisso, que as coisas externas são materiais para a capacidade de escolha, que, segundo seu comportamento quanto a elas, construirá seu próprio bem ou mal. E por isso que a tarefa básica do filósofo é
inspecionar episcopel e escrutinar exetaso os dogmata, as opiniões, né? Aí, mais uma vez, uma proximidade muito grande com Sócrates, né? Certo? Então, de acordo com as opiniões que você tem, você vai fazer bom uso ou mau uso das coisas externas, certo? E o Epiteto vai enfatizar muito isso, que se, por um lado, nós somos a nossa capacidade de escolha, a nossa prohires, as nossas posses mais íntimas são nossas opiniões, porque elas determinam o que nós fazemos com as demais coisas. E isso ficou muito evidenciado nos últimos tempos, né? E a gente literalmente vê que quando alguém tem opiniões muito diferentes das nossas em relação à política, temas assim que nós damos importância, né? Não é possível ser amigo, né? A amizade não se sustenta, justamente porque a amizade, o Epiteto vai dizer, vai depender de um acordo básico entre as opiniões, né? A amizade é segundo as opiniões, né? Dos estoicos e para Epiteto, né? Pois bem, e Epiteto vai dizer, na diatribe 2.5, que, por um lado, nós não devemos lidar descuidadamente com as coisas indiferentes, uma vez que isso é ruim para a capacidade de escolha e, consequentemente, contra a natureza. Mas, por outro, nós devemos ser cuidadosos com ela. Então, essa é uma tarefa difícil, né? Você mesclar indiferença e cuidado. Indiferença no sentido de você ter em mente que o que está diante de você é um material para a sua escolha, e cuidadoso, na medida que você sabe que aquela escolha que você fizer, o modo que você vai usar essa coisa externa vai ser a oportunidade para você agir bem ou não. Daí que, para os estoicos, né, as virtudes, no estoicismo ortodoxo, totalmente, e no estoicismo médio em diante, parcialmente, as virtudes são conhecimento. Certo? Então, por exemplo, frônesis vai ser o conhecimento das coisas boas, das mais indiferentes. Então, podemos ver essa distinção F. como passo da frônesis, certo? A frônesis vai te permitir, por outro lado, alcançar as demais virtudes, como Sofrosine, de Caiusine, Andréia, né? Porque o Crisipo vai tomar as virtudes cardeais de Platão, certo? E em Epiteto vai haver uma pequena diferença aqui, vai haver um recorte dessas virtudes, provavelmente por causa da época dele, né? Na época dele, as virtudes vão ser compreendidas diferentemente. Eu creio que isso se deva a questões sociais, a questões políticas, certo? Cada tempo tem suas exigências, né? E por aí. Então, tem uma exceção em relação a isso, que é o Cleantes, né? Que o Cleantes ele vai tomar uma noção, a noção de encráter, de Antístenes. E aí, Cleantes, eu estou me baseando no Xenofonte, as Memoráveis, né? Que, de acordo com quase todos os comentadores, são fundadas no pensamento antistênico. E o Antístenes insiste muito nisso, né? Que o momento da virtude é uma força, um isquis socrático, como ele chama, né? E que você chega a isso através de exercício, não só de conhecimento, sobretudo exercício. Então, é uma força tonificadora, por assim dizer. Essa noção de exercício, de encráter, de acordo com os comentadores, vai passar para ser subterrânea dentro do estoicismo. Então, por um lado, a gente vai ter por um lado, essas noções das virtudes cardeais e as suas espécies, e, por outro, essa noção de encráter, que implica um exercício, que implica o desenvolvimento de um hábito. E, curiosamente, a gente vê justamente isso em Epiteto, né? Ele vai dizer que não basta o conhecimento, né? Que a gente tem essa noção que, para os estoicos, basta o conhecimento, né? Parece o Sócrates dos primeiros diálogos, né? Conheceu, acabou, né? Já age. O estoico vai dizer, não basta o conhecimento, é preciso você se habituar a praticar isso, tornando-se um hábito, né?
forma plena, podemos dizer. Então, outro exemplo que ele vai dar da navegação também, né? E ele vai dizer, então, por um lado, em relação às coisas que nós, os materiais que temos para agir, há aqueles que nós conhecemos e podemos trabalhar bem com eles, né? E nós desconhecemos. E em relação a nós confiar naqueles que conhecem. O exemplo que ele mesmo dá, exemplo da viagem marítima, né? Então, antes de uma viagem marítima, o que você pode fazer? Você pode escolher o melhor barco, pode escolher o melhor piloto, os melhores remadores, o melhor dia e tudo mais. Mas, em última análise, não está sob teu comando, sob teu controle, o que vai acontecer durante a viagem. Pode acontecer uma terrível tempestade e o que você vai fazer? Você vai tomar o lugar do piloto? Não, você não é um bom piloto. Você vai fazer parar a tempestade? Não, é impossível. Certo? Você não pode nem parar de tremer, na verdade, como o Epiteto vai dizendo num fragmento de Aulo Gélio. Né? Então, você tem que confiar no piloto. Né? Aí ele diz, né? Aí você tem que se manter firme, não tem outra opção. Né? É tipo uma viagem aérea, você passa por uma... Como é o nome? Trepidação? Não. Vocês entenderam, né? Me faltou a palavra agora. O que você tem que fazer é aguentar, não tem nada mais... Vai tirar o avião da posição que ele está, nem vai tomar o lugar do piloto. Né? E tem uma passagem muito legal do Aulo Gélio, né? Eu acho que já vou fechando, né, Irle? Já está chegando? Sim, sim. Mas termina, né? Claro. É turbulência a palavra que você queria. Obrigado. Esqueci logo a palavra mais simples, né? Que eu tenho medo da turbulência, né? Então é por isso, eu esqueço até a palavra. Né? Então, vou fechar contando uma história que aparece em Aulo Gélio, né? Então, estava o pessoal viajando de navio, e o Aulo Gélio aparentemente estava nessa viagem, né? E teve uma tempestade. Tinha um filósofo estoico a bordo, né? E a tempestade começou a tremer, ficar pálido, né? E todo mundo ficou rindo, né? E depois que terminou a tempestade, o filósofo estoico estava se tremendo todo, né? Se borrando todo aí. Que história é essa, né? E aí ele, o filósofo estoico que não é nomeado, abre um livro, justamente a Diatribes de Epiteto, né? E começa a ler um fragmento perdido, porque o Flávio Arriano escreveu 8 livros, mas chegaram até nós apenas 4. Então, nesse fragmento, o Epiteto fala de uma coisa que geralmente as pessoas não falam sobre o estoicismo. Né? Ele se refere à questão da oikiose, de modo de apropriação que a natureza dá aos humanos e aos demais animais. Então, são basicamente 5. É a proto-oikeia, que é a primeira quando o animal ele se percebe no mundo e se descobre como diferente do mundo. A segunda é a oikiose do amor próprio, né? do instinto de autopreservação. Depois tem a oikiose eclectique, anterior é a eunoike. Depois tem a oikiose eclectique, que é pela qual o indivíduo, o animal, ele seleciona as coisas que favorecem a sua existência e repele as demais, como os alimentos e coisas assim. Né? Nos animais sociais, a oikiose stertique, que é pela qual a gente estabelece laços afetivos. E, finalmente, a oikiose hieretique, que é a oikiose racional, que é própria do humano. Então, o instinto de autopreservação, que é esse segundo desdobramento da oikiose que eu mencionei, e Epiteto diz que você não pode erradicá-lo. Não há erradicação desses, vou chamar de instintos, tá? Não é como você erradicar o instinto da fome, o sentimento de instinto sexual, não é? Então, o papel da filosofia não é esse. O papel da filosofia é, vamos dizer, amansar, racionalizar, tornar esses instintos, esses pré-impulsos razoáveis. Então, você vai sentir medo? Vai. Não tem como. Você é um animal, você tem dotado de instinto de autopreservação, você não pode diferentemente. Não pode não sentir medo, né?
se você estiver minimamente sadio, né, mentalmente. Mas você pode escolher o que vai fazer com o medo. Você pode ter um comportamento razoável diante do medo, ou pode ter um comportamento irracional. O comportamento racional vai ser um comportamento patológico. Como eu, no meu caso, por exemplo, até uns anos atrás, não conseguia entrar no avião. Morri de medo. Eu resolvi esse medo lendo Marco Aurélio. Eu levava Marco Aurélio, começava a ler o Marco Aurélio, e no final acabei ficando sem medo. Hoje, aí quando acaba o medo, eu não posso viajar por causa da pandemia. É muito bom, muito legal. E então o medo patológico, e esse é a paixão no sentido ruim, e o cuidado, né, que todos nós devemos ter, certo? Quer dizer, que já é razoável, já é racional. Estou falando razoável e racional porque são duas traduções possíveis para o eulogon, que é o termo que eles utilizam, que significa algo no meio dessas duas palavras. Certo? Racional, para a gente, tem uma conotação mais matemática, né? E razoável, uma conotação muito assim probabilística, né? O eulogon é algo assim no meio, não é nem racional estritamente, nem razoável. Diríamos a coisa certa a se fazer e tal. Né? Então, a filosofia tem como proposta isso, não erradicar esses instintos, esses sentimentos, esses pré-impulsos, mas torná-los razoáveis. E outra coisa que raramente as pessoas mencionam, torná-los razoáveis no sentido comunitário. Tem uma diatribe, um capítulo do manual que Epiteto fala assim: você vai num banquete, o que você vai fazer? Vai comer tudo que aparecer pela frente? Certo? Tipo, tem um prato de casquinha de siri, aí você vai lá e come todas as casquinhas de siri, né? Aí ele vai dizer, para o teu corpo, talvez seja muito bom mesmo comer todas as casquinhas de siri. Ele não menciona casquinha de siri, né? Vocês sabem. Estou só parafraseando. Mas, no sentido da comunidade, isso vai fazer toda a diferença. Né? Quer dizer, isso vale para todos esses instintos. Então, o racional, razoável para eles, é também o que é ético e é moral. E o que é ético e é moral é necessariamente comunitário. Porque uma das teses que Epiteto repete sem cessar, e também Mussone, e também Marco Aurélio, é que somos a parte de um todo. Tem uma definição muito bonita do cosmos, de Posidônio, que aparece em Diógenes Laércio, que ele diz que o cosmos é um sistema de deuses e humanos. E para os estoicos, e para Epiteto, que ele também repete isso, os todos filhos dos deuses, porque para Epiteto, o mesmo logos que nos faz pensar, esse logos que nos faz pensar é um fragmento da divindade. Certo? Então, na medida em que somos todos irmãos e irmãs, nós devemos agir sempre tendo em vista a totalidade. E isso vai fundamentar tanto ações de caráter, vou chamar ecológicos, que nós já vemos isso em Mussone Rufo. Eu fiz uma palestra outro dia lá para a Juvelim, da Federal do Pará, sobre isso, quanto a ações de caráter político, como as do próprio Epiteto, como as do próprio Mussone Rufo e outros, né? Quer dizer, o Mussone é radical nisso. Ele vai dizer que o indivíduo rico, ao invés de ficar comprando coisas caras para casa, ele devia pegar o dinheiro e informar os cidadãos, porque aí sim ele vai estar fazendo bem para si e para os demais. Certo? Então, eu enfatizo porque contra essa ideia que a gente tem hoje em dia do estoicismo como uma filosofia individualista ou que aceita as coisas sem questionar, certo? Aceita as coisas de uma forma passiva, né? É muito diferente disso. Eles eram muito encrenqueiros, muito mais que todos os filósofos que eu conheço hoje em dia, né? Tanto que uma parte deles foi condenada à morte, outros foram ao exílio e etc. Né? Porque eles aceitavam que não podia ser mudado, como o fato que nós vamos morrer. Isso não há como mudar, né? Mas todo o resto, tudo que é da ordem do humano, e eles achavam que estava errado, eles intervinham e eles reclamavam, e eles protestavam, faziam uma verdadeira sentido. Eram filósofos muito não eram veganos, né? Não eram sossegados, não como muitos imaginam, né? Certo? E, finalmente, só para uma última coisa, né? O Epiteto insiste muito no conceito de euroia. Euroia a palavra grega vem de euroel, que é bem fluir, roel é fluir, né? Ele diz que o objetivo é alcançar a euroia,
um dos objetivos. Né? Então, a Euroia é um bom fluxo que dá, porque para os estoicos a alma reside no coração, a alma física, né, que para eles é corpórea, já falei, e flui pelo corpo, né? Vai para a extremidade, da extremidade volta para o corpo, num fluxo constante. E esse fluxo só é bom quando você alimenta a sua alma com boas opiniões, com conhecimento. Né? Quando você é ignorante e tudo mais, você se torna inquieto também e o fluxo é prejudicado. Certo? Bom, é isso, pessoal. Eu começo a falar de Epiteto, eu vou tendendo a falar para sempre. Né? Mas isso aí, eu acho que deu para dar um retrato, aí, uma figura, um trâmite do que é o pensamento do Epiteto. Espero que tenham gostado. Bom, vamos então abrir para as perguntas. Quem quiser perguntar pode... Inclusive, quem quiser perguntar, pedir esclarecimentos também sobre coisas que não tem entendido, como eu, por exemplo, que boiei aí num bocado de coisa. Então, a gente pode fazer a pergunta por aqui, pelo chat. Onde você vai, Aldo? Acho que o José Roberto quer fazer uma pergunta, correto? Acho que sim. Pode ativar o áudio, José. Ok, boa noite, Dinucci, muito obrigado pela sua apresentação. Embora eu não seja um conhecedor de Epiteto, mas deu para ter uma ideia muito clara a respeito dele. Eu tenho estudado recentemente o Pierre Hadot, que tem toda aquela tese sobre filosofia como modo de vida. E parece que ele explora bastante estoicos e epicuristas. Eu queria que você falasse um pouco mais em Epiteto sobre aquela questão que você falou dos exercícios, aprofundasse um pouco aquilo. Por favor, muito obrigado. Então, obrigado pela pergunta. Os exercícios são uma parte interessante do pensamento epitetiano. Eles se referem, sobretudo, a exercícios intelectuais. Né? Se nós pudermos destacar o exercício principal que Epiteto destaca e recomenda, é o teste das representações, é o teste das fantasias. Né? Fantasia, os estoicos, a gente tem acesso direto às coisas, conhece as coisas através de uma representação. É um modo que eu tento traduzir fantasia. Fantasia vem de Foz, que significa tanto luz, né? E o Aécios, ele explica que fantasia é a luz que ilumina, certo? E ao iluminar mostra a si mesmo. Então, em outros termos, cada coisa que a gente vê não é como a gente vê, mas já é como a gente crê que ela seja. As coisas já vêm imersas nas opiniões que temos acerca delas, que temos a respeito delas. Então, é fundamental criar o hábito de testar as representações. Por exemplo, acontece uma coisa, morre o parente de alguém. Você fala assim, isso é uma coisa, um exercício que ele mesmo recomenda, uma coisa externa, então não é boa nem má. Então temos que achar um jeito de lidar com ela, a melhor maneira possível, né? O modo mais razoável de lidar com ela. Então, a própria distinção F-Remin é uma ferramenta para você exercitar esse teste das fantasias. E depois eles vão lógica como um teste das fantasias. Você vai usar a lógica para avaliar se os seus argumentos em relação às coisas que estão acontecendo são válidos ou não. Por exemplo, o exemplo que ele dá no manual. Você vê alguém se banhando muito rápido. Aí você conclui que ele se banha mal. Calma aí. Você viu apenas que ele se banha rápido, mas você não sabe por que ele se banha mal. Você não sabe a opinião que fundamentou o banho dele. Ele pode ter se banhado rápido porque ele tem que fazer alguma coisa rápida, ou tem que rapidamente acudir alguém. Né? Então, você não pode, a partir da visualização de um ato, concluir a intenção com a qual ele foi praticado. É preciso que você investigue. Então, se você desenvolver esse hábito de se deter diante das representações e
por assim dizer, regrar o seu assentimento, você vai criar o hábito de evitar o que eles chamam de aproptosia, que é a precipitação do juízo, que é não realizar juízos precipitados. Outro exemplo, algum conhecido passa por você e não te cumprimenta. Você não pode concluir que porque ele te detesta ou porque ele te despreza. Ele pode simplesmente ter passado, eu falo em relação a mim, porque eu passo muitas vezes pelas pessoas e não cumprimento, mas é porque eu não vejo mesmo, né? A gente passa pensando, né, um monte de coisa, né? Ainda mais que um monte dessas. Então, felizmente, para mim, é fácil as pessoas não cumprimentá-las. Então, você não pode, a partir do fato de que a pessoa passou por você e não cumprimentou, concluir que a pessoa te despreza. Certo? Então, o hábito principal, o exercício fundamental do epiteto, o exercício de testar as representações. Em primeiro lugar, com a distinção F-Remin, que vai constituir o primeiro tópico, o fundamento do primeiro tópico da filosofia epitetiana, que é a correção dos juízos, e depois também as representações no sentido lógico, para você não avançar em interpretações diante de fatos, crendo que você sabe por que eles estão acontecendo. Trabalhar entre os limites da aproptosia, que é a precipitação do juízo, e a petrificação, que é o defeito análogo do outro lado, né? Defeito oposto, perdão. A petrificação é quando você, mesmo diante de todas as evidências, se recusa a sentir. Como no caso da política, a gente vê muito isso, né? O sujeito vota em alguém, depois o cara só faz todo tipo de porcaria, né? Mas ele está petrificado, ele não consegue mudar o sentimento dele. Né? Então, é preciso praticar esse teste das representações para purificar a alma das falsas opiniões, certo? E para manter a sua capacidade de assentimento saudável, por assim dizer. Nem precipitada, nem petrificada. Que é um exercício aparentado, evidentemente, né? Ao elenco socrático, no teste das opiniões e tudo mais. Né? A gente reconhece claramente aí a influência. Né? Mais alguém quer perguntar? Bom, acho que eu posso perguntar então, né, já que ninguém nesse momento está... O Aldo, assim, o seu áudio está um pouco abafado para mim, eu perdi algumas coisas, você falou muitas palavras em grego. Como eu não sou uma conhecedora de epiteto, então me escaparam várias, então isso, assim, a primeira coisa que eu queria perguntar é que dentro do F-Remin, né, quais foram os 5, eram 5, né? Sentimentos, né? Fantasias, sentimentos... A ortodoxia afirma 4 qualidades do hegemonicon, né? Que é a fantasia, o assentimento, o impulso e a razão. E Epiteto vai organizar isso diferentemente sob o conceito de prohairesis, né? Então, ele vai dizer eu queria perguntar, então, fantasia, assentimento... Assentimento, sincatateses. Sincatateses. E é o que ato mais? de você... Sincatateses, juízo, né? Dogma e hipólipsis, e fantasia e impulso, hormé. Tá, hormé, tá. Então, só mais agora uma outra pergunta. Com relação à questão da amizade, eu achei um pouco... Pareceu contraditório um pouco, assim... você falou duas coisas que, para mim, entram em conflito. Primeiro, que a amizade seria o acordo. Né? Então, me parece que no sentido de oikeiosis, né? Que parece que é um sentido que está bastante implicado aí, né? No pensamento de Epiteto, pelo pouco que eu conheço, que eu não conheço muito, entraria em conflito com isso, porque você ser amigo é mais do que o sentido que nós entendemos de amizade, né? Gostar de, né? Aceitar, né? Apenas aquilo que tem acordo com você envolve uma negação da diferença,
né? Portanto, essa noção de oikeiosis é uma noção muito que pareceria... Bom, olha, eu não sou expert nesse assunto, foi só o que eu peguei aqui. Se você pode me corrigir, dizer que eu estou enganada, mas me pareceu que essa oikeiosis aí, ela é uma oikeiosis muito... Como vou dizer? Não tô... Isso é uma coisa sobre a qual eu estava refletindo esses dias. Engraçado. Então, para a oikeose, a relação fundamental para os estoicos é a relação mãe-filho, mãe-filha. É ali que nasce que o indivíduo começa a estabelecer laços, né, afetivos. Né? E é evidente que opiniões não... Oi? Ou não... A voz, o áudio... Oi? Alô? Alô? O seu áudio está, às vezes, embolando. É? Então, deixa eu apagar isso aqui, que tem outro computador ligado, talvez esteja interferindo. Pronto, desliguei aqui a... Então, nesse primeiro momento, não há qualquer opinião envolvida, porque a questão da razão, né? O indivíduo só se torna racional depois de uma certa idade, depois de 14 anos. Tá ruim o áudio. Nesse momento... Não consigo ouvir. Tá tudo embolado. Eu acho que é a conexão que tá meio ruim. A conexão, né? Deve ser a conexão, Aldo. Melhorou? Eu acho que você tem que falar um pouco parado, assim, talvez. Não se mover muito. Ah, tá. E agora? Melhorou? Tá bom, vai. Poxa. Pode falar. Pode falar. Tá. Então, no primeiro momento, esse laço afetivo, ele não implica qualquer questão de opinião e tudo mais, né? É o amor puro, por você dizer, de mãe e filha, filho e mãe e tudo mais, né? E nesse sentido, a criança totalmente não é racional, né? Ela não tem opiniões. Agora, no momento já mais da maturidade, aí o Epiteto vai dizer que é preciso haver um acordo de opiniões entre aquelas que são as mais importantes, pelo menos. Por exemplo, né? Para mim seria difícil ser amigo de um nazista, porque a visão dele que tem de mundo, né? Ele esbarra na minha visão. Agora, se você é uma pessoa... Mas aí você está dando um exemplo, você está dando um exemplo que é muito radical. Mas é por aí, mas é por aí. Não, mas o acordo é acordo. Eu posso dar um exemplo do tipo, eu não gostei desse filme. Mas eu gostei. Não, aí não, né? Bom, não, mas aí... Mas não, então, não é isso que o Epiteto está dizendo, não. Não é isso, não. Pois mas então está um pouco mal... Está dito de uma maneira que eu acharia correta, porque o acordo é aceitação, né? Um acordo nas Desculpe, qual é a palavra né? que é usada para acordo aí? Não, acordo eu tirei. Ele diz fala da amizade em relação... Eu tenho um texto, eu escrevi um texto sobre isso, coloquei até na internet recentemente. Sim, pois é, porque assim, eu não vou falar mais, porque eu estou falando demais, eu quero dar a palavra para outros. Não, pode falar. Mas assim, só assim, duas coisas rápidas, né? Eu trabalhei muito a questão da amizade em Platão, né? E, por exemplo, um dos aspectos que Platão nega que seja fundamento da amizade é a igualdade. Então, assim, se há uma coisa que não funda a amizade é o igual. Por exemplo, ser igual, né? O ter coisas comuns nesse sentido. Depois também ele nega a oposição, ele vai negando várias... E nesse caso, me parece que o que está sendo levantado aí é o igual. Quer dizer, que você gosta e você... Não é isso. Não, com certeza não é ser absolutamente igual, mas ter... Não, o igual que eu quero dizer é o que parece com você, o que tem... Como a questão da aceitação do outro, né? A questão da aceitar a diversidade, princípio. Certo? Então, a pessoa que aceita a diversidade vai ter problemas para lidar com uma pessoa que é contra toda a diversidade, uma pessoa intolerante. É nesse sentido que eu estou falando. Tá. Tem um texto meu e que eu esclareço aí com colocações de Epiteto, mas é isso que ele quer dizer.
Pelo contrário, os estoicos, eles são, e Epiteto particularmente, ele é extremamente tolerante, né, com essas coisas, né? Ele, por exemplo, ele fala sobre Medeia. Ele vai dizer, você não deve ter raiva de Medeia, porque a Medeia fez o que fez porque achou que estava fazendo a melhor coisa possível. Então, se você acha que Medeia está errada, vai lá e fala com ela, tenta convencê-la do contrário. Não, mas até você fazer isso, não venha falar mal de Medeia. E aí temos Mas é um Sêneca. exemplo específico, né? Que Ele, ele então, é uma opinião dele com relação à Medeia, em né? relação Mas ao assim, será que ele vai fala de um gostar cara. do vizinho homossexual? Ele vai gostar? Então, exatamente, em relação a um Sêneca, tem uma carta que ele fala de um oficial romano que era um alcoólatra, né? E, ao mesmo tempo, ele critica justamente aqueles que... É interessante que eu até pensei em escrever um texto sobre isso, sobre Maradona, que tem um montão de gente criticando Maradona por isso e por aquilo, né? E nessa carta de Sêneca, que saiu até num livro que eu acabei de publicar, para uma editora de São Paulo, Sêneca fala o seguinte, né, que isso não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Porque, ao mesmo tempo, ele era alcoólatra, ele acordava sempre depois do meio-dia, de tanto por passar a noite bebendo, mas era a pessoa mais confiável que Augusto tinha à volta dele. Então, os estoicos, nesse sentido, são extremamente tolerantes, porque eles não se creem donos da verdade, eles vivem dentro daquela atmosfera helenística de debate. A palavra tolerante é uma palavra que já, para mim, fala contra a aceitação da diversidade, né? Porque Você acha? tolerar, não é... Não, nesse sentido, sim, né? Mas então vamos colocar eles Não, eu vou parar de falar com outras pessoas, Aldo. Senão a gente não vai... Eu e você... Não... Certo, mas eu estou usando as palavras que as pessoas têm hoje em dia, né? Que não são realmente as melhores. Não, vamos convir, né? Mas tolerantes no sentido de aceitar eles, em relação a sexo, o que o Epiteto vai dizer? Siga os costumes do teu país, da tua religião. Em relação à religião, siga dos teus pais. Eles não vão te dizer qual é a religião melhor, nem o sexo melhor, nem o que você deve fazer, nem o que você deve filosofar, sabe? Eles não acham que todo mundo tem que filosofar. Eles são muito desencanados. Eu não acho, Aldo. Eu não acho que a resposta siga os pais seja uma resposta desencanada. Eu acho que a resposta desencanada seria siga o que você quiser. Isso seria desencanado. Mas é isso. Bom, mas siga dos seus pais, quem mora lá naqueles mundos árabes, lá onde você não pode fazer nada que corta a sua cabeça. Entendeu? Não é nada... Mas, enfim, não, eu fico por aqui, porque eu também não conheço tanto a filosofia do Epiteto. Acho que o Henrique quer fazer uma pergunta. Rodrigo? Bom, antes de perguntar, parabenizar o Aldo, né, por essa bela palestra sobre um pensamento tão difícil e complexo como o pensamento estoico. Você centrou, né, a sua digressão em cima da figura do Epíteto, né, mas também falou de Marco Aurélio, Sêneca. Eu queria fazer duas questões ligadas a essa emergência do pensamento estoico na contemporaneidade e na história, né? Uma primeira emergência no pós-Primeira Guerra, né? Com figuras tanto literárias quanto filosóficas, reafirmando esse valor do estoicismo, e depois, já no pós-Segunda Guerra, com figuras como Foucault, Deleuze, que vão retomar novamente a questão do estoicismo. Então, você falou do pneuma, da questão da parte ativa e da parte obediente, desde Breillet, desde o Émile Breillet, né, professor de filosofia francês, que se destaca muito esse caráter extremamente contemporâneo da questão da filosofia da linguagem que emerge do estoicismo. Se você pudesse falar um pouco mais, porque me parece que o pneuma e a linguagem andam... a linguagem é o comando, no final das contas, né?
Outra coisa, aí seria mais uma dúvida. Há uma proximidade entre essa questão dos estoicos e da amizade com o pensamento comunitariano americano? Seriam essas as minhas questões contemporâneas e extemporâneas para o antigo estoicismo. Obrigado pela questão. Em primeiro lugar, eu recomendo fortemente que vocês leiam A Lógica do Sentido, do Deleuze, especificamente o capítulo que ele fala sobre essa questão que você mencionou. São poucas páginas, mas são páginas muito difíceis, né? Eu aprendi muito lendo essas. São umas 10, 20 páginas, uma coisa assim, mas eu passei uns meses lendo, me aprofundando, porque ele tem um brilhantismo ali que eu não vejo em outros comentadores antigos, né? Justamente porque ele não está preso nessas amarras, nos comentários do grego e tudo mais, ele foi longe, né? E, fundamentalmente, a diferença que os históricos vão estabelecer em relação a outras filosofias da linguagem antigas é que eles vão dizer que o significado não é a coisa, mas o significado é o dizível, o lecton. E o lecton eles vão dizer que é um incorpóreo. Mas como assim incorpóreo? E aí o Deleuze ele explica genial. Todas as coisas são corpóreas. Então, a realidade estabelece sempre com uma coisa agindo sobre outra, um corpo agindo sobre o outro. Quando um corpo age sobre o outro, o resultado dessa ação não é corpóreo, é incorpóreo. Como assim? Se a navalha corta a carne, o corte da navalha não é uma coisa que a navalha acrescenta à carne. Né? É uma característica que a carne passa a ter depois da ação que a carne passa a ter depois da ação da navalha. Então, essa característica incorpora nesse sentido, porque ela não é um corpo, mas é uma característica de um corpo. Da mesma forma, uma folha de papel, certo? É material, minha mão é material. Minha mão amassa o papel. O resultado é que o papel está amassado. Então, minha mão concedeu ao papel um novo formato. Esse novo formato ele não é um corpo, mas ele é uma nova disposição do corpo. Ele não é uma propriedade, né? O papel como ele sempre foi. Mas é um atributo que eu dou a esse corpo que ele está... Certo? Então, o lecton, da mesma forma, é um atributo que as representações humanas têm de serem linguisticamente articuláveis, linguística e logicamente articuláveis. Então, é isso que vai diferenciar uma fantasia de um humano de um outro animal. A fantasia do humano é mais... Eu vou dizer mais, porque há uma discussão entre os comentadores. Uns vão defender que, para os estoicos, as fantasias dos animais não são conceituais em nenhum sentido. Outros vão dizer que tem que ser em algum sentido. E o próprio Crisipo teria reconhecido através do famoso argumento do cão de Crisipo, né? Não sei se vocês ouviram falar. Então, a fantasia humana é articulável linguisticamente, isso é, racionalmente. E, então, é por isso que tem essa proximidade com a contemporaneidade. Parece que os estoicos estão tentando dar conta de como se produz o conhecimento dentro de um panorama totalmente físico, certo? Para fazer uma metáfora grosseira, se você abrir o seu computador, né, aqui a gente está com o computador aqui, está vendo um monte de coisa escrita, certo? Mas se eu abrir o computador, não vou ver essas coisas escritas lá dentro, porque essas informações vão estar armazenadas de uma forma psicofísica não, uma forma física, certo? Que não é linguisticamente articulável, mas não está articulado ainda. Se torna articulado na interface. Da mesma forma, na nossa mente, as informações estão articuladas psicofisicamente, certo? E nós podemos articulá-las linguisticamente a partir dessa base psicofísica. Eles estão tentando dar conta desse é o problema que os cientistas estão tentando resolver hoje ainda, né? Como o conhecimento é armazenado na mente, né? Como de um neurônio a gente pode, enfim, falar alguma coisa, como a gente pode ter armação. Daí que vem todos esses problemas da inteligência artificial, o que é inteligência, o que não é, certo? Então, é muito contemporâneo nesse sentido. Agora, as bases você chamou comunitarianismo, né? Americano, os americanos, no princípio, tiveram uma forte influência dos estoicos, não eram entre os pais, né, americanos. Eles liam muito sempre Epiteto,
e tudo mais. Mas isso foi um acidente histórico, que eu acho que os favoreceu nesse sentido, em relação a nós. Por quê? Porque epiteto foi proibido. Houve, segundo Gerard Botter e o jesuíta Michel Spanet, houve no século XV um voto de silêncio contra a obra de epiteto veiculado pelo Vaticano. E, a partir daí, as obras de epiteto não mais circularam nos países católicos. Então, por exemplo, tem uma tradução do Manual de Epiteto do século XV, do princípiozinho do século XVI, e para o português, eu esqueci o nome, é um padre, é o bispo de Viseu, é o bispo de Viseu da época, e depois disso só vai haver uma tradução do grego para o português 5 séculos depois, que vai ser exatamente a minha. No meio termo vai ter uma tradução de uma outra língua, da Elizabeth Carter. Então, um europeu que viveu aqui no Brasil metade do século XX traduziu a tradução do inglês, mas foi uma edição que não circulou muito, né? Então, houve esse voto de silêncio e ficou em epiteto, literalmente, sem um pensamento de epiteto. Por quê? Porque epiteto chegou na Europa através do cardeal Bessarion, que estava fugindo da guerra de Bizâncio. Ele, ao chegar na Europa, na Itália, como vocês sabem, né, a destruição do Império Bizantino levou à renascença italiana, né, porque os bizantinos fugiram para a Itália com todos os seus tesouros culturais. E esse cardeal Bizâncio chega na Itália, se converte ao catolicismo e encarrega um padre chamado Nicolò Perotto para traduzir o Manual de Epiteto para o latim. Eu não sei se vocês leram o Manual de Epiteto, está disponível, a minha tradução está sempre disponível em PDF aí pela internet, mas epiteto fala muito em liberdade, né? A palavra liberdade aparece 2 vezes mais nas obras de epiteto que em todo o Novo Testamento, para vocês terem uma ideia. Então, a literatura caiu na mão de quem? Da Reforma. Então, os países da Reforma começaram a absorver epiteto. É por isso que epiteto é tão famoso na Inglaterra, Marco Aurélio, né? Nos Estados Unidos, e nesses países, na Alemanha, né? Enquanto nos países católicos ele permaneceu praticamente desconhecido até hoje. Certo? E isso fez a diferença, né? Porque, em relação a essa questão comunitária, né? Isso fez a diferença. E justamente porque eles se inspiraram nesse caráter comunitário do pensamento histórico, que eu mencionei aqui, né? Que nós fazemos parte de uma totalidade, né? E, infelizmente, não tem nada a ver com o caráter brasileiro. O caráter brasileiro não é se ver como parte de nada, né? É cada um por si, Deus por todos, né? A lei de Gerson, né? Como é? Levar vantagem em tudo e etc. A gente não tem um espírito, né? É a minha posição, eu penso assim, né? A gente não tem um espírito comunitário, certo? Eu estava na Inglaterra no passado, eu vi uma coisa que eu não esqueci. Aí, numa cidade lá de Canterbury, e aí, cheio de estudantes de todas as partes do mundo, né? E eles, como são jovens, saem jogando lixo para todo lado, né? Não tem aquela educação inglesa, né? Aí eu vi uma senhora de uns 70 anos, uma senhora inglesa, com certeza já aposentada, não era uma mulher miserável, não, uma senhora normal. Ela estava com um pauzinho assim, com um espeto na ponta e um saco de lixo, e ela foi catando aquele lixo, né? Que ela via, né? Ela foi catando gratuitamente e espontaneamente aquilo. Quando a gente vai ver isso no Brasil, é difícil, né? Outro dia eu estava aqui, que eu moro em Sergipe, né? Tem uma reserva maravilhosa, que é a reserva de Santa Maria. E antes de entrar nessa reserva, tem um rio lindo, de águas translúcidas. E aí o pessoal resolveu fazer uns barezinhos, né? Nada contra o bar, então é até legal, que você dá uma cerveja com os pés dentro d'água, não sei se vocês já fizeram isso, né? Só que ele não tem um espírito comunitário. O que eles fazem? Eles pegam uma garrafa de Coca-Cola, jogam para lá. Pegam lata de cerveja, jogam para lá. Pegam um copo de... Tudo. Eles começaram a degradar o lugar. Eu fiquei assim, mas como é possível? Eu estava com um amigo, aí eles começaram a catar espontaneamente, né? E as pessoas olhavam para a gente sem entender o que a gente estava fazendo. Quer dizer, veja que falta faz um espírito comunitário, né? Que falta faz. A gente sofre profundamente nesse país por causa disso, né? É um sofrimento terrível. E aí não param mais de vir mais notícias, né? Eu acho o estoicismo muito bom nesse sentido, né? Na medida que puder colaborar,
não é uma panaceia, né? Não é a filosofia verdadeira que vai suplantar as duas imagens, mas é um tijolinho para colaborar, para deixar a pessoa mais ciente do que ela é uma parte de uma totalidade, que ela não nasceu para apenas satisfazer seus próprios desejos e, né, dane-se o resto. Né? Obrigado pela pergunta. Mais alguém quer perguntar? O vídeo. Ah, não. Eu vi errado o vídeo, desculpe. Bom, alguém? Então, você falando agora do espírito comunitário, aí achei interessante. Então, tem alguma coisa que ali na história da amizade talvez não tenha entendido. Eu vou te mandar o texto, depois você... As observações são valiosas, eu quero ver... Com certeza, né? Eu não acho que Epiteto... Muito obrigada, Aldo. Eu escrevi um texto sobre amizade outro dia, eu vou te mandar, eu escrevi para a internet mesmo. Na verdade, escrevi um texto para uso pessoal, porque eu tenho me ferrado tanto em relação à amizade nos últimos anos, que eu pensei assim, não é possível, né? Eu quero ler, eu gostaria muito de ler. Manda para mim, sim, que eu quero ler. Aí eu peguei Aristóteles, peguei todo mundo que eu achava que era legal, né? E, enfim, como eu tentei fazer uma coisa que para me guiar, a mim tem me ajudado. Vou mandar para você. É um texto colaborativo. Já tem o Leite, que é meu amigo, que também me ajudou a escrever. Eu estava muito radical depois ele... Enfim, porque é uma questão muito importante para nós, existencialmente. Né? Da mesma forma que temos que ter um critério para distinguir a fantasia verdadeira da falsa, é preciso distinguir um critério para distinguir a amizade verdadeira da falsa. Senão, a gente embarca em cada furada, né? Sim, interessante. Sim. E só para encerrar... você quer perguntar, João? É João Leite? O João Leite está aí? Tá, então abre aí para ele. Mencionei você, aí está. Ô, Valdo. Não, daqui eu entrei. Como é que vai, Valdo? Tudo bom? Tudo bem. Eu entrei agora no meio da. Prazer meu. Eu entrei agora no meio da sua fala, mas eu peguei se referindo ao texto da amizade, né? Queria te cumprimentar. Você terminou o texto, então? Ficou legal? Eu queria ler esse texto aí. Isso, eu pensei que eu publiquei lá no blog, ou lá está no nosso nome lá. Eu pensei que você tinha mesmo? visto. Já estava faz um tempo já. Eu vi o início, eu vi apenas o início, né? E tem inclusive uma parte minha lá no texto Isso, que você colocou. Tá lá não, só para parabenizar o seu texto aí. Eu peguei. Fala agora, eu liguei há 5 minutos aqui. Eu estou meio distinto de tudo que você está falando. Peguei você falando do texto da amizade, queria só fazer um pequeno comentário aqui. Valeu. Por favor, o autor desse livro. Continua a tua palestra aí. Valeu, Aldo. Esse livro aqui, Memórias de um Estoico. Valeu. É um grande escritor. Recomendo. Obrigado. Valeu. E alguém mais quer perguntar? Por favor, fique à vontade aí. Só fazer esse comentário aí. Valeu, João. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então, nesse caso, encerramos aqui. Eu agradeço muito. Luiz, quer perguntar, Luiz? Está sem som. Aqui. Pronto. Eu também tiro. Quer perguntar, Pronto, Luiz? está ouvindo? Quero. Na verdade, eu quero fazer um comentário. Primeiro, cumprimentar o professor Aldo pela palestra, aí, bem didática, bem esclarecedora, né, a respeito do epicurismo. Nós vamos chegar lá nesse nosso curso. Mas eu quero também cumprimentar a professora Irlei, cumprimentar a senhora pela realização desse seminário, Nós, os Gregos, né? Hoje é a última palestra, e foram todas palestras assim, muito interessantes. Foi um complemento excelente para o curso que nós estamos fazendo. Então, quero cumprimentar e quero fazer uma pergunta à senhora, se essas palestras vão estar disponíveis agora, por exemplo, nas férias. Vão. Elas, na verdade, já chegaram para mim. Eu tenho que eu não tive tempo ainda
eu tenho que publicar essas palestras, mas elas já estão, né, o Rodrigo? Acho que já estão no Google. No Google não. Pois é. Eu vou botar o link aqui. No YouTube. Todas já estão publicadas, tá? A Amanda que vai saber dizer, mas nesse link aqui que elas vão ser publicadas. E todo mundo vai receber e-mail também. Então... Vai botar o link? Bota o link, então. Espera aí, só um minutinho. Quem quiser o link tem que pegar agora, porque quando acaba a reunião, tudo aqui que está aqui no chat vai embora, né? Ô, Luiz, meu nome é Irley, não é Irley, tá? Irley. Eu já vi a senhora corrigir o Gustavo aí, mas não aprendi. Assim, muito obrigada pelos elogios. Eu também queria agradecer muito ao Aldo, eu adorei a palestra. E é uma conversa sem fim, né, Aldo? Essa é uma conversa sem fim, né? Mas, assim, próximo semestre eu vou continuar o Nós Gregos, Eles Modernos, com outros palestrantes. Eventualmente, se o Aldo quiser voltar, claro. Eu ia até pedir para a turma, né, para o pessoal me mandar sugestões, né? O que vocês mais se interessariam. Evidentemente, eu só posso chamar se forem pessoas que... Se houver pessoas falando sobre os assuntos que vocês querem, né? Se não adianta querer falar sobre, sei lá, eu quero uma palestra sobre Nero, não vou ter um especialista em Nero. Então, vocês me mandam as sugestões e eu posso tentar organizar de acordo com essas sugestões. Que ótimo, muito bom. Tá? Pode mandar para a Isabela, que é a minha monitora, e ela passa para mim. Tá ótimo. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Parece que não, né? Então, palmas aqui, assim, adoramos. Muito boa a palestra, muito obrigada, Aldo. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima agora, no próximo semestre. Isso. Um abraço. Tchau, João. Tchau para vocês aí. Tudo de bom. Tchau.